principalmente, ela sempre vai falar: ah, trembão demais da conta em tê-los aqui mais uma vez, meus irmãozinhos. Espero que estejam todos na santa paz do Criador. Bom, meus irmãozinhos, o tema de hoje vocês já sabem, né? É ultra mega power interessante. Então, acho que vocês vão gostar. Um assunto interessante aqui para se abordar. Então, vamos nessa. Olá, meus irmãozinhos. Bom, a nossa sociedade, ela não sofre por falta de cultura, e sim por cultura em excesso fútil, entende? Por excesso de cultura fútil, desnecessária, que não abrange, que não vai levar ninguém a nada, ao contrário, vai se autodestruir. É por isso que nós estamos vivendo tempos tão difíceis. Então, pessoal, já vou começar aqui lhes avisando com antecedência que eu sei que o tema que eu vou falar é um pouco polêmico, e sei que pessoas, tem irmãos aqui que pensam da mesma forma que eu, e sei que também outros que pensam de forma contrária, né, que não concordam. Então, assim, não é por isso que eu vou meter uma arma na sua cara e falar que tá errado, né, eu não sou disso não, gente. Aqui vocês podem comentar o que quiser, né? A forma como vocês pensam, fiquem à vontade, viu? Teve uma discussão em uns vídeos aí passados, e eu entendi o lado das duas pessoas, né? E por favor, não briguem, porque isso é muito ruim, né? Tendo paz com todos os irmãos é o ideal, né? Muito obrigada aí. E é isso aí, vamos pro vídeo de hoje. Bom, pessoal, eu vou contar a minha experiência própria que eu vivi quanto a este assunto, e já vou até comentar com vocês aqui que eu vou colocar aqui no rodapé as palavras que eu não vou poder falar, né? Então vamos lá. Tanana, antes do casamento. Bom, pessoal, eu vou contar há pouco tempo atrás. Eu estava conversando com uma senhora e ela tava falando que ela tem costume de ir no médico, fazer os check-ups dela, né? E ela foi falando, aquele médico de mulheres, e ela foi falando algumas coisas e ela achou que eu também ia, né? Ela perguntou se eu já tinha ido, eu falei assim que não, e eu expliquei por quê, como eu penso, né? Direitinho, com todo respeito, né? A ela. E ela meio que assim, se assustou. E ela começou a debater comigo, falando que tava errado, que eu tinha que ser isso, tal. Gente, primeiro de tudo, eu não sou contra médicos, né? Não sou. Eu só acho que existem áreas que não há necessidade de ir ao médico, ok? E aí, ela começou a debater e e assim, é engraçado que hoje em dia a gente tá naquela lei de meu corpo, minhas regras, na verdade. E aí, uma pessoa lá, outra pessoa de cá, ela vai vir aqui te perturbar pela forma como você pensa. Aí eu pergunto, né, onde é que tá essa lei que a gente, né, na hora de obrigar a tomar limonada, não existe mais meu corpo, minhas regras, né, isso é muito interessante. E aí ela ficou assim, perplexa, né, assim, nossa, sua mãe não fala sobre isso com você, você não vai no médico, tal. Você não tem o que mexer, entende? O povo antigo, as meninas casavam muito cedo, mas o que elas tinham que saber, elas descobriam na hora. E ninguém morreu. E ela ficou assim, realmente incomodada. E aí ela falou assim, não, por exemplo, meu filho, eu falei com ele que ele tá proibido de ir lá em casa com a namorada dele, porque tem que respeitar a irmã dele de 11 anos. E aí eu fiquei pensando assim, gente, que coisa engraçada. E o filho dela tem que respeitar a irmã dele de 11 anos. Mas ela falou que fora da casa ele pode fazer o que quiser com ela. Inclusive, ela ainda dá uma coisa pra prevenir uma outra coisa. Olha o nível da cabeça. Isso ela falando comigo, tá, gente? Falando comigo, querendo que eu entendesse aquilo, que eu visse aquilo como se fosse a coisa mais normal do mundo. E aí eu ouvi ela, gente, com toda a paciência. E aí ela foi e falou isso, e eu pensei, engraçado. Essa namorada desse filho dela, ela tem pais. Provavelmente pais que não estão nem aí, porque senão ela não estaria largada desse jeito. E como é que vai ser, né? Eu acredito que nós não temos muito tempo mais nesse mundo, porque o mundo já está
chegando ao seu fim. Mas se por acaso desse, tipo assim, 20 anos ou menos, e essa menina fizesse a mesma coisa, se rebelasse contra a mãe, falasse, mãe, eu faço o que eu quiser, meu irmão não fazia o que queria, com que moral essa mãe vai corrigir a filha? Nenhuma. Porque a hora dela dar o exemplo era agora e ela não deu. Então assim, ela meio que quis tirar um erro do filho dela com entre aspas, um acerto, mas não é. Tá protegendo a filha dela agora. Mas não é assim que as coisas funcionam, meu irmão. Nós temos que ter empatia pelo próximo. A gente tem que ter empatia pelo irmão. E não apatia, não o contrário, né? Então, assim, o que tá acontecendo é que até senhoras já de 50 para cima, elas estão se tornando liberais. E aí o que acontece? A família está em colapsando todos os dias. Por quê? Porque a base, depois do Criador, a família vem de berço. Então, se aquela criança, aquele jovem não tem um berço nos princípios do Criador, sabendo que ele deve cuidar do seu corpo, que o corpo dele é templo do Espírito Santo, que ele deve se guardar, ele vai sair pro lado de fora e vai fazer o que ele aprendeu dentro de casa. Isso é só fruto, tudo que você tá vendo aí é fruto de casas rebeldes, casas sem Criador. Então, por isso que tá essa moda. Eu, em lugares religiosos que eu estive, eu sofri preconceito porque eu não tinha feito aquilo, eu não tinha feito aquilo outro. Entende? Porque me guardo. Porque eu sei que você também que faz a mesma coisa deve passar. Então, o que acontece? Filhos que desobedecem pai e mãe, viajam pra ver namorado lá nas cuias, e assim vai, gente. Então, assim, a gente tá numa geração em que crianças de 8 anos estão com shortinho atochado, dançando até o chão, querendo estar dentro da moda. Então, assim, gente, minha cachorrinha. Peraí. Então, assim, a gente tá vivendo uma época onde o certo é errado e o errado é o certo. Então, aqui, pra finalizar, eu vou falar pra vocês algo que talvez vai ser mal interpretado, eu não sei. Mas não é preconceito, não é isso. Se você caiu, infelizmente, ok, se corrija e vá para o caminho correto, o caminho de Deus, que é... Você sabe o que tem que fazer, né, gente? Se guardar essas coisas. Agora, se você não caiu, não julgue os outros. Continue, porque muitas vezes você vai ser a Bíblia que as pessoas vão ter de referência, né? E tenha em mente que se guardar é algo necessário, é algo bíblico e que agrada ao Criador. Então, ame e cuide do seu corpo por ele, por amor dele e para ele. Então, assim, realmente estamos chegando em tempos que isso vai ficar cada vez pior. Mas, como eu sempre digo, fique firme e dê o exemplo. Você é a Bíblia que muitos não cristãos vão ver aí no mundo. Mais uma vez, o bem venceu o mal. Isso é tudo, pessoal. Até a próxima.